Seja bem-vinda a mais uma live. Ontem falamos sobre mãe, dinheiro, autoconfiança feminino e hoje é dia de falar sobre pai, trabalho, consistência, foco e sobre como tudo isso está conectado. Então, bora lá enquanto o Instagram vai avisando todo mundo que a nossa live começou. Vou colocar aqui o tema da nossa live de hoje. Seja bem-vinda, Aline, Mônica. Deixa eu colocar aqui o tema da live e deixar fixado para todo mundo que chegar saber do que a gente está falando aqui, o que a gente vai trabalhar. Perfeito. Dani, boa tarde, seja bem-vinda. Me fala se vocês estão me ouvindo e me vendo corretamente, certinho, por favor. E lembra de clicar aqui no aviãozinho e compartilhar para que mais pessoas possam aproveitar esse conteúdo, porque hoje é dia de falar de trabalho, consistência, foco, direcionamento, sobre arriscar e tudo isso tá relacionado ao pai e a gente vai falar sobre isso, tá? Perfeito, a Dani falou que tá conseguindo me ouvir. Ótimo, então, sejam bem-vindos. E enquanto o pessoal vai conectando, eu vou fazer o mesmo movimento que eu fiz ontem, que o pessoal gosta quando eu faço isso, eu também acho bem legal. Eu tenho algumas cartinhas aqui que são cartas sistêmicas e relacionadas à constelação. Então, o que eu quero pedir para você? Primeira pessoa aqui, o primeiro número que aparecer aqui, a gente faz. Escolhe para mim, por favor, um número de 1 a 10, para a gente ver que mensagem que vem aqui, que geralmente está relacionado ao que a gente vai falar na live, a gente conecta tudo isso. Então, de 1 a 10, escolhe um número e coloca nos comentários, por favor, que aí a gente já vê. A Aline falou 4, perfeito. Vamos então para o primeiro que apareceu, que foi o número 4. Deixa eu só terminar de embaralhar aqui. 1, 2, 3, 4. A mensagem que tá aqui é: agora eu me entrego para algo maior. Vai ficar invertido para vocês, né? Porque eu tô com a câmera frontal aqui de selfie para conseguir ver os comentários de vocês. O que é esse agora eu me entrego para algo maior, gente? A partir do momento que eu resolvo as minhas questões, né? Resolvo os meus emaranhamentos, as dinâmicas inconscientes que fazem, sem eu querer, sabotar minha vida, minha carreira, meu financeiro, minhas decisões, minhas relações. Eu consigo me entregar, eu consigo estar disponível para algo maior. O que é esse algo maior? É justamente olhar para a vida, olhar para os seus sonhos, buscar um mais, né, na sua vida, mais realização, mais prosperidade financeira, mais sonhos, mais realização. Então, isso que é o se entregar para algo maior, é realmente estar disponível e estar em movimento, né? Porque a vida é realmente movimento. E quando a gente fala de pai, né, que a gente vai falar sobre pai, trabalho, consistência, foco, é justamente isso, tá? Até conectando com o que a gente falou ontem na live. Se você não estava na live de ontem, não tem problema, tá? Depois você pode assistir, ela tá disponível a gravação. Mas ontem eu trouxe, né, para colocar todo mundo na mesma página, a gente falou sobre a mãe, que a mãe é o primeiro impulso, né, o primeiro nutrir da vida. Então a gente fica ali dentro, né, na barriga da nossa mãe durante meses, recebendo tudo que a gente precisa através dela, né? Quando a gente nasce, a gente recebe o nutrir da vida através do leite materno, e aí vai, né? Então é a nossa primeira relação. E o pai é o impulso para a vida, que está totalmente relacionado a se entregar a algo maior. E aí, isso nas nossas dinâmicas, no nosso dia a dia, fica muito nítido, né? Geralmente, o que acontece? Tá o pai e a mãe, a criança cai no chão, o que a mãe geralmente faz? Vai acolher, vai dar um beijinho pra sarar, vai ver se tá tudo bem. O que o pai faz? Limpa a criança e fala, vai, tenta de novo, tá tudo certo, faz acontecer. Por quê? O masculino, o pai, é justamente esse impulso para a vida, é o se entregar para algo maior. E qual que é a relação disso com trabalho, consistência, foco? É isso que eu vou trazer aqui para vocês, para que você comece a tomar consciência e no final a gente vai ter um exercício, uma dinâmica igual a gente, como nós tivemos ontem também no final da live. Então, vou trazer toda a construção para depois a gente fazer um movimento, fazer um exercício, tá bom? O que eu quero alinhar com vocês aqui? Conforme for fazendo sentido, você for tendo virada de chave, se for se identificando, lembra de clicar aqui no coraçãozinho para eu saber que está fazendo sentido para você. Se for surgindo alguma dúvida, você se identificar, enfim,
Fique à vontade para colocar nos comentários, porque é importante ter essa interação e às vezes você trazendo o seu ponto, algo que você lembrou, que você se identificou, trazendo a sua dúvida, eu consigo dar um direcionamento maior e às vezes a sua dúvida, a sua dor pode ser algo que também ajude outras pessoas, combinado? Então bora lá, deixa eu tomar uma água. Que é importante a gente se hidratar. Então vamos lá, gente. Como que eu consigo identificar, Su, que eu tenho alguma questão? O que é essa coisa, né? O pai, trabalho, consistência. Enquanto a mãe, né, tá muito relacionado à questão do dinheiro, né? Porque, como eu falei, o primeiro nutrir da vida vem através da mãe. E na fase adulta, qual que é o leite materno da vida? Justamente o dinheiro, né? Que é onde a gente vai comprar o nosso alimento, que é onde a gente vai realizar os nossos sonhos e fazer tudo o que a gente deseja. Então, a forma que eu olho para o dinheiro está muito relacionada à forma que eu olho para a mãe. E o pai é a relação com o trabalho, né? A forma que eu olho para o trabalho, a forma que eu vou para o trabalho, geralmente está relacionada à forma que eu olho e que eu me conecto também com o pai. E como que é isso, Su? Por exemplo, uma pessoa que não consegue às vezes parar em lugar nenhum. Isso pode ser com relação a trabalho, ou eu vejo muitas pessoas com relação a país. Mora em um país, mora em outro, parece que nunca está satisfeito. Com relação ao trabalho também. Vou para um trabalho, ainda não é isso. Vou para outro, ainda não é isso. Vou para outro, ainda não é isso. É como se inconscientemente, tudo isso que eu vou trazer aqui para vocês são dinâmicas inconscientes, porque racionalmente a gente sabe o que quer, né? Eu quero me sentir realizada no trabalho, eu quero fazer isso, eu quero prosperar financeiramente, eu quero isso, quero aquilo. Só que o que trava ou o que impulsiona a gente são as dinâmicas inconscientes que acontecem dentro de nós. Como que são construídas essas dinâmicas inconscientes? Primeiro ponto, com relação ao que você vivenciou na infância, não só sobre o que você ouviu, sobre como você se sentiu, como eram as dinâmicas, como eram... quais foram os padrões de crenças, de pensamentos que você foi construindo, seja com relação ao dinheiro, né, de dinheiro é sujo, dinheiro não dá em árvore, seja com relação ao trabalho, de, o trabalho precisa ser duro, precisa se esforçar, olha como o trabalho é difícil, não só do que você ouvia, mas às vezes do que você via, de nossa, olha o tanto de sacrifício que meu pai ou que meu pai e minha mãe fazem. Então, vai tendo toda essa construção que vai sendo gravado aí no seu HD e que vai criando dinâmicas inconscientes. Além disso, existem dinâmicas inconscientes também com relação ao seu sistema familiar. Não somente com relação a pai e mãe, mas padrões que vêm se repetindo muitas vezes de geração para geração. Padrões de escassez, do trabalho ser difícil, de às vezes ter uma injustiça ali no trabalho, de alguém passar perna, de alguém se aproveitar. A hora que você vai olhar para o seu sistema familiar, são dinâmicas que vão se repetindo de geração para geração. Até com relação, por exemplo, quando a gente fala, mulher guerreira, a hora que vai ver a avó, bisavó, tataravó, toda uma família de mulher guerreira. E aí a gente vai repetindo padrões e sabotando os nossos sonhos, os nossos trabalhos, os nossos desejos de forma inconsciente para continuar pertencendo, tá? E aí o que acontece? Então, com relação ao pai que eu tava falando, eu vou buscar em várias coisas ou em um trabalho eu não consigo identificar parece que eu preciso sempre buscar. Geralmente nesses casos é uma pessoa que inconscientemente está buscando o pai. O que isso quer dizer? Eu não tô buscando meu pai tava lá em casa. Só que muitas vezes para sua criança, a sensação que ela teve é que em algum momento faltou. Né? Às vezes ele tava muito tempo fora, chegava cansado, não dava atenção, e aí é como se dentro de você não tivesse recebido, tomado esse pai. E aí dentro, na sua fase adulta, é como se pipocando de um trabalho para o outro, pipocando de uma cidade para outra, de uma opção para outra, você fosse em busca constantemente desse pai. Já vou explicar mais daqui a pouco, a gente vai amarrando todas as pontas, tá? Um outro ponto que é possível identificar, né, que é essa busca, essa questão com relação ao pai, né? Por exemplo, um ponto importante pra gente alinhar aqui. Existem 3 pais, tá? Todos nós temos 3 pais. Não, mas eu tenho um só. O que acontece, gente? A gente tem o pai que a gente ouvia da nossa mãe, né? Então, às vezes você pode ter ouvido, olha,
que seu pai não faz nada direito, olha o que seu pai fez, olha o que eu passo com seu pai, olha que não sei o que. Então tem esse pai que você ouve como ele é através da sua mãe e que não é sobre seu pai, é sobre o marido dela, que são coisas diferentes. Existe o pai que a nossa criança cria expectativa, né, do pai ideal, que muitas vezes essa criança cria expectativa vendo os amiguinhos na escola, vendo os pais dos amiguinhos, às vezes vendo um desenho, vendo um filme, aquele pai herói, né? Sendo que os nossos pais são pessoas, seres humanos comuns que tiveram filhos. Então, o pai que eu ouvia através da minha mãe, o pai que eu criei expectativa e o pai real. E é aí que as coisas começam a bagunçar, porque muitas vezes eu estou ainda em busca desse pai que eu criei expectativa, ou eu vou repelindo esse pai que eu ouvia da minha mãe, mas que na verdade era sobre o marido dela e não sobre o meu pai. Só que aí o que acontece? Tem esse pai que eu ouvia da minha mãe. Quem aí ouvia, às vezes, a mãe falar algumas coisas do pai e às vezes pegava até essas dores? Ou coloca nos comentários ou clica aqui no coraçãozinho para eu saber. E aí, esse pai que muitas vezes você ouvia da sua mãe, o que pode acontecer? Às vezes você pode, até hoje, olhar o seu pai como fraco. Nossa, tadinho dele, olha como ele é fraco, olha, ele não faz isso. E aí, o que acontece na fase adulta? Eu vou ser o extremo oposto. É como se inconscientemente eu precisasse provar, mostrar pro meu pai o que ele deveria ter feito. Então me mato de trabalhar, eu tenho resultado, eu faço acontecer, só que é sempre tudo muito penoso. E aí eu não permito que as pessoas me ajudem, porque eu fui aprendendo lá atrás, até pelo que eu ouvia, pelo que eu percebia, que eu não posso contar com ninguém pra nada. E aí eu vou fazendo, sempre com muito esforço. E percebe como isso tá muito relacionado com o foco, tanto essa pessoa que tá sempre buscando o pai, quanto essa pessoa que quer provar algo, porque aí eu não consigo ter foco, eu vou fazendo, porque a minha tarefa, inconscientemente, é estar sempre atolada de coisas e sobrecarregada e entregar. E é aquela pessoa que consegue resultado, só que é sempre com muito custo, que é guerreirona. Porque inconscientemente a minha criança está querendo mostrar para o meu pai que é assim que as coisas funcionam. E existe um outro extremo, que é a famosa filhinha do papai. Que o que acontece? É aquela menina que fica ali na esfera do pai e que muitas vezes tem conflitos com a mãe. E aí estando nessa esfera, primeiro, eu já vou ter questões com o dinheiro, porque eu tenho esses conflitos, eu não consigo resolver a minha relação com a minha mãe. E um outro ponto, eu fico ali na esfera do pai, eu não consigo fazer o movimento de menina para mulher. E aí é onde muitas vezes a carreira trava, o trabalho trava, eu vou acumulando coisas porque eu me cobro para ser perfeita, para continuar sendo essa filha exemplar para o meu pai, ou buscando coisas que vão fazer com que ele fique orgulhoso. Só que eu travo também a minha vida, porque em qualquer um desses pontos, por mais que sejam extremos, eu não estou olhando para a minha vida, eu estou olhando para trás. Eu não resolvi essas minhas relações. E no caso da filhinha do papai, eu ainda continuo sendo aquela menina. É como se inconscientemente eu não sentisse permissão, no caso das mulheres, é claro, né? Eu não sentisse permissão para ser mulher. E aí é onde, muitas vezes, do pai a gente recebe o masculino, né? E se ir para o mundo, todos nós temos, tanto os homens quanto mulheres, o masculino e o feminino, onde a gente falou, né, do feminino, e o masculino, o que é? Justamente foco, consistência, arriscar, o silêncio. E aí, se eu quero continuar ali na esfera dele, é como se eu não tomasse isso. Então, eu tenho medo de arriscar, eu tenho medo de não dar certo. Eu começo algo, eu tenho até um impulso de começar, mas eu não consigo dar continuidade a essas coisas. Eu consigo até fazer dinheiro, mas eu não consigo ter consistência. Daqui a pouco tudo isso vai embora. Porque eu não consegui ainda tomar tudo isso. Eu continuo no caso da filhinha do papai, né? Eu continuo nessa esfera da menina. Porque
falando especificamente do público feminino, das mulheres. Qual que é o processo natural, o movimento que precisa acontecer para que você possa se sentir no seu lugar? O que quer dizer se sentir no seu lugar? Se sentir com energia, com determinação não no sentido de provar algo, de ser pesado, com, nossa, cara, eu vou fazer acontecer. O que precisa acontecer? Primeiro, tomar, né, se conectar com essa primeira relação com a mãe, que foi o que a gente falou ontem. Muitas vezes existem situações na vida que pode ter uma interrupção desse movimento e que você sente na vida que, nossa, eu quero algo, mas parece que tem uma trava, tem um bloqueio que eu não consigo identificar, que é essa questão com a mãe. E aí essa conexão, a gente fica na esfera da mãe até em torno dos 5, 6 anos de idade, mais ou menos, que a criança vai recebendo aquele acolhimento materno, feminino. Isso vale tanto para homens quanto mulheres. Depois disso, a criança começa a se conectar com a esfera do pai, que é onde a gente recebe o masculino. Consistência, foco, arriscar, o silêncio. Esse impulso, impulso não no sentido de dar o primeiro passo, mas para você ter consistência, que a gente recebe do masculino, que é justamente o ir para o mundo. E aí, o que acontece no caso das mulheres? Se eu paro nessa esfera aqui, eu não consigo voltar para a mãe para aprender a ser mulher. O que isso quer dizer? Então, eu fui para a esfera do pai. Quando vai chegando no período de puberdade, né, da mulher, da primeira menstruação, a menina, ela precisa retornar para a mãe para aprender a ser mulher. O que quer dizer aprender a ser mulher? Minha mãe vai sentar lá e vai me dar aula sobre isso? Não, a gente aprende modelando, né? Por isso que muitas vezes aquilo que a gente julga que, nossa, meu pai fazia isso, minha mãe fazia isso, a gente acaba fazendo exatamente igual, porque a gente vai vendo e vai modelando inconscientemente. E aí, através desse movimento para a mãe, aprendi a ser mulher, eu vou para a vida. Se eu paro ali na esfera da mãe, né, já na infância, querendo protegê-la ou tendo conflitos ali com ela, eu já não recebo masculino, eu já não consigo ter consistência na vida adulta. Eu já não consigo impor limite para as pessoas, eu já não consigo focar, eu vou querendo buscar um monte de coisa muitas vezes para preencher um vazio. Se eu tenho questões com meu pai, né, ou eu sinto, existem pessoas que inconscientemente, quando a gente começa a trabalhar, começa a ter consciência que eu não tenho permissão para amar o meu pai. Quando geralmente eu sinto isso? Quando eu ouvia minha mãe falar mal dele, né, quando eu tomava as dores da minha mãe, é como se eu não tivesse permissão de amá-lo. E aí eu não tenho permissão de tomar o masculino, de ter esse masculino dentro de mim, por mais que nós mulheres ficamos mais na polaridade feminina. E, consequentemente, é como se eu excluísse os homens, eu não permitisse que o masculino fizesse parte da minha vida. E é onde eu não consigo impor limite para as pessoas, é onde eu sinto que as pessoas só me sugam. Só sugam a minha energia. É onde as pessoas passam a perna em mim, porque eu estou ainda na menina, eu estou ainda na inocência. E a inocência, ela é reservada às crianças. E aí, se eu tô ali no pai, se eu sou a filhinha do papai e não consigo me conectar com a mãe, pronto, eu não consigo fazer esse movimento. Eu fico na menina e as coisas não fluem. Tá fazendo sentido, gente, pra vocês? Tá claro, tô falando muito rápido ou tá dando pra acompanhar? A Mari falou, meus pais faleceram e eu estava nessas fases. E aí, o que acontece, Mari? Que idade você tinha? Os dois faleceram na mesma data? É isso? Quando os pais falecem, ou às vezes a mãe ou o pai precisou ficar ausente, ou às vezes quando o irmão mais novo nasce, acontece o que a gente chama de movimento interrompido. É como se a criança tivesse aquela conexão, ou com o pai ou com a mãe, né? No caso da Mari, com os dois, e acontece alguma coisa que esse movimento é interrompido. E aí, qual que é a sensação que a gente tem na vida adulta? É como se eu desse um passo e houvesse uma interrupção. Como se eu desse um passo e houvesse uma interrupção. E aí, é importante trabalhar esse movimento, que é como se assim, na estrada da vida tivesse um buraco. E é importante trabalhar esse movimento para que a gente cuide desse buraco, para que aí você tenha essa continuidade. Olha o que a Mari trouxe. Perdeu o pai com 9 e a mãe com 12.
realmente nesse movimento, o pai quando você estava ali na esfera dele e a mãe no movimento, né, de primeira menstruação, tantas informações desse de menina para mulher. Teve mais alguém que falou que perdeu a mãe cedo. Deixa eu ver quem que foi. Acho que foi a Dani ou o pai. A Dani perdeu o pai com 11 anos. E aí o que muitas vezes acontece quando eu perco o pai nessa idade? É como se uma parte minha ficasse congelada, cristalizada, que é o que a gente chama dentro da sistêmica. É como se um pedacinho meu ficasse cristalizado naquele momento do luto. E aí na fase adulta, enquanto eu não trabalho esse processo de descristalização, é como se na fase adulta eu sentisse que faltasse um pedaço. É como se eu fosse, mas alguma coisa trava, porque tem um pedacinho lá da sua infância, da infância para a adolescência, né, que tá cristalizado. E é muito importante trabalhar isso, porque percebe? Isso afeta diretamente, né, no dinheiro, que a gente falou ontem, no nosso trabalho, porque aí eu fico nessa busca incessante de buscar esse algo que tá parado lá atrás. E aí fica difícil eu ter foco no meu trabalho, né, ou sobre o que eu quero trabalhar. Fica difícil eu ter foco muitas vezes até em coisas simples da vida. De nossa, eu quero pizza de calabresa ou de mussarela? Ai, eu não sei. Ai, eu quero isso ou aquilo. Ai, essa cidade já não tá bom. Ah, não sei o quê. Só que geralmente quando é o pai, isso fica ainda mais forte com relação ao trabalho. Seja com relação a que área que eu quero trabalhar, ou seja com relação a dentro da área que eu quero trabalhar, como que eu lido com isso? Eu começo a fazer e parece que minha energia acaba, porque eu não consegui ainda tomar tudo isso. Então tudo isso, gente, tá muito, muito, muito relacionado. E aí é importante vocês terem essa clareza desse movimento, né? No caso da Dani, da Mário, fica mais nítido, porque elas realmente perderam o pai, mas a gente sempre vai ter pai e mãe, né? E no workshop que eu fiz no sábado, que foi Conexão Dinheiro e Vida, teve uma pessoa que trouxe justamente isso. Ela super de meu pai, eu tô percebendo isso, e agora o que eu faço, gente? Mesmo que o pai ou a mãe, ou ambos, tenham falecido, dá pra gente trabalhar tudo isso, tá? Porque quando eu falo sobre esse olhar, sobre essa relação, não é sobre eles, é sobre olhar para nós, porque quando eu não resolvo isso, é como se um pedaço de nós tivesse ficado lá atrás, e aí fica muito pesado para seguir, ou vem sensação de peso, de culpa, de cobrança, de estar sem energia e que falta algo, e aí isso vai virando um negócio sem fim, que ou causa um desânimo de não sei mais o que fazer, em alguns causa raiva, em outras pessoas causa ansiedade, ou vou jogar tudo pro alto, começar de novo, né? E isso não vale a pena. É importante a gente trabalhar para olhar para essas questões, né? E até quando vocês podem ouvir em outros lugares, às vezes, de tomar pai e mãe, de honrar pai e mãe, é justamente fazer esse movimento, é justamente você conectar esses pontinhos que ficaram parados em algum lugar, e pensa assim mesmo, como se a vida fosse uma estrada, e quando vão acontecendo essas situações, é como se pedacinhos de nós ficassem no meio dessa estrada. E aí é importante ir, voltar, buscar esses pedacinhos, se apropriar deles, porque aí esses pedacinhos que tinham ficado para trás, que se acolheu, viram talentos, viram potência para nossa vida. Cada ferida, cada coisa que a gente viveu, então é importante sim a gente olhar para trás, porque enquanto não trabalha isso, inconscientemente você já tá olhando lá para trás, ó meus pedacinhos, olha a dor, olha o que faltou, olha o que eu ouvi. A hora que você se apropria desses pedacinhos, aí sim você sente permissão para olhar para sua vida, para olhar para o seu trabalho, para olhar para os seus sonhos. E conscientemente a gente não percebe tudo isso. O que a gente percebe racionalmente? Ai, travou aqui. Ai, parece que as coisas não vão. Não sei que caminho seguir. Ai, consigo algo, em uma área vai, parece que a outra desanda. Olha, acontece isso aqui, mas isso acaba com a minha energia, isso acaba comigo. É isso que a gente percebe. Porque é o que o nosso racional traz. E muitas vezes, quando a gente vai deixando
esses pedacinhos no meio do caminho, a gente vai se desconectando do nosso sentir, que é uma ferramenta sensacional para o nosso trabalho, para as nossas decisões, quando a gente consegue conectar o nosso racional com o nosso sentir. O nosso sentir, gente, ele sabe de tudo. Eu tenho certeza que todo mundo que tá aqui, às vezes já viu uma pessoa e falou, mas insistiu e deu com os burros na água. Ou que entrou em um lugar e falou, nossa, que não tá legal. Porque o nosso sentir avisando. Só que às vezes a gente vai se machucando tanto, ou às vezes ficando tanto no nosso feminino ferido por conta de questões que a gente precisa resolver com a mãe, no masculino ferido por conta de questões que precisa resolver com o pai, né? Na menina, na criança que tá ferida, que a gente se perde da gente mesmo. Que às vezes a gente olha para nós e fala, nossa, quem eu sou? Sem os meus títulos, sem as funções que eu exerço. O que são essas funções? Ah, eu sou empreendedora, eu sou terapeuta, eu sou funcionária ali, eu sou mãe, eu sou filha, eu sou esposa, eu sou amiga. E a gente para de olhar para a nossa essência. E aí, muitas vezes, a gente começa até a não acreditar na gente mesmo. Pensar ter alguma coisa de errado comigo, se sentir insegura, sentir que não é capaz, se sentir uma fraude. Então, todo esse processo é importante olhar, e mesmo que muitas vezes seja desconfortável perceber e ouvir, é essencial e libertador depois que a gente vai trabalhando tudo isso, porque você fala, caramba, é por isso. Já é o primeiro passo, olhar e falar, caramba, é por isso. Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. A Dani falou, faz sentido, Ju, trabalhar o meu relacionamento com o pai vai contribuir e ir pra vida e ter um trabalho? Sim, Ju, você está falando tudo o que acontece comigo, causa isso mesmo, você está ainda mais linda hoje com esse batom. Obrigada, Ju. O que é importante, gente? O pai é o ir pra vida e a mãe é o primeiro impulso, então a gente precisa olhar como um todo, né? Até porque a gente é a continuidade da junção do pai com a mãe. Então, dentro de nós, temos informações geneticamente do nosso pai e da nossa mãe. Não só da aparência, né? Mas também dos dons, dos talentos, das dores, dos traumas. E tudo que muitas vezes a gente tenta excluir, tenta repelir, ou que em algum momento, por algo que aconteceu na vida, foi interrompido, acaba travando esse ir para a vida, ir para o trabalho, né? Ir no sentido de ter resultados no trabalho. E muitas vezes pode ser, eu sei que existem pessoas que têm até resultados, que quem olha de fora fala, nossa, fulana é referência, olha, fulana é ótima. Só que hora que olha para o financeiro, não tá indo. Ou tem resultado financeiro e olha para o trabalho, não tem realização, né? Então as duas pessoas, não, é que eu fui ler a mensagem da Dani aqui, as duas coisas precisam acontecer juntos. Não é só ser feliz com o que você faz, precisa ter o equilíbrio de troca. Então eu sou feliz com o que eu faço, e o que você faz, você doa o seu tempo, uma parte da sua vida. Então o que você precisa ter como troca? O pagamento, né? E nossa, se hoje eu não estou tendo retorno financeiro no meu trabalho e me sinto realizada, tem alguma coisa que você precisa olhar. Como existem pessoas que têm o retorno financeiro e estão totalmente infelizes, precisa olhar também. A Dani falou, trabalha os dois juntos no mesmo momento? Não, Dani, são movimentos separados, tá? Inclusive, por isso que dentro da mentoria a gente trabalha fragmentado. Então, tem um encontro que a gente olha primeiro para a criança, para acolher a criança, entender o medo da sua criança, entender as feridas. Depois tem um único encontro, um encontro específico, em que a gente trabalha a mãe, a relação com a mãe, e começa a olhar para o dinheiro, porque isso está totalmente conectado. Depois um outro encontro, em que a gente trabalha o pai, e começa a olhar para o trabalho, para a carreira, porque está conectado. E pai. Depois a gente trabalha para desbloquear o dinheiro, depois a gente olha para propósito e para carreira. Então é separado, porque na vida, no nosso processo natural do nosso crescimento, esse movimento também acontece por fases, tá? Então, preciso olhar para um, ok, olhar para outro, ok.
E a partir daí a gente vai seguindo. A Adriana falou assim: me sinto uma fraude, enquanto todos dizem que tenho tanto potencial, dou o meu tempo e não tenho pagamento. Acontece com muita gente, Adriana. E quanto mais a gente vai recebendo, e eu já passei muito por isso, quanto mais a gente vai recebendo elogios e vai coisando, aí que você se sente mais e aí vai se sentindo mais insegura, né? Então, ó, não tenho pagamento. E aí, o que é importante? Existem alguns pontos que precisa olhar com relação a isso, né? Tanto com relação aos pais, que eu trouxe aqui, quanto com relação ao merecimento, tá? E foi algo que aconteceu muito comigo. Eu me achava uma pessoa super confiante, que eu tinha merecimento lá em cima. Na verdade, na época eu nem pensava sobre isso, né? Nem sabia que existia esse negócio de merecimento. Quando eu comecei a trabalhar no mundo do desenvolvimento humano, que eu vi que as coisas não eram bem assim. Que eu me doava demais, e aí eu fui perceber dentro da minha história que eu sempre aprendi a me doar demais, a fazer demais. E por que a gente faz isso? Para nos sentirmos amadas. Inconscientemente, até a gente trava a nossa vida, nosso financeiro, nosso trabalho pra gente se sentir amada. E aí que eu comecei a perceber que eu tinha dificuldade de cobrar, ou eu dava desconto, ou algo que, sei lá, um processo que ia durar 6 sessões, eu dava mais uma de presente. Ou que eu atraía somente pessoas que não queriam pagar o preço. Não queriam. O que é o pagar o preço? Muitas vezes é o investimento financeiro, ou às vezes é o comprometimento. E aí eu comecei a olhar que eu tinha muitas questões relacionadas ao merecimento. Quando a gente faz um esforço gigantesco para agradar, quando a gente se cobra para ser perfeita, quando a gente faz um monte de curso e acha que nunca é suficiente, tem questão de sente culpa, tem questão de merecimento atrelada. Ó, a Aline falou exatamente, achava que nasci para cuidar de pessoas. Percebe? É como se dentro de nós a gente falasse assim: eu só mereço ser amada se eu fizer tudo para todo mundo, se eu abrir mão de mim mesma. E isso tá relacionado ao nosso sistema familiar, ao que a gente aprendeu, e muitas vezes a informações que a gente não tem consciência. Por exemplo, no meu caso, um dos pontos, né, claro que não foi só isso, que eu identifiquei inclusive em constelação, né, e que depois a gente foi descobrir, é que a gestação que minha mãe teve minha foi gemelar, né, e nem minha mãe sabia disso. Né, a gente foi descobrir, aí eu fui conversar com ela falou que realmente no início da gestação ela teve um pequeno sangramento, só que na época que ela foi fazer ultrassom, e na época que eu tava ali na barriga da minha mãe, não era ultrassom toda hora, né? Era um ultrassom, depois o pai de nascer e tava tudo certo. Já tava só eu. Só que aí o que acontecia comigo? Inconscientemente, eu me sentia culpada por eu ter ficado e meu gêmeo não. E aí foi um dos pontos, inclusive, que eu trabalhei. Mas trabalhei também outras questões, como relação com pai, com mãe, que é essencial. Então, é importante, porque senão a gente não trabalha também essa questão do merecimento. Ok, resolvi aqui, mas será que eu mereço mesmo? Será que eu mereço ter isso ou será que eu só mereço quando eu tô fazendo o tempo inteiro? Por isso que existem pessoas, às vezes geralmente filhos de pais muito rígidos ou que precisaram ter responsabilidades muito cedo, que não consegue parar um minuto, que tá sempre atolada de coisas, só que não atolada de coisas que vai levar para você ter resultados. É aquela pessoa que tá sempre na correria, que não consegue parar, que não tem tempo para nada, porque inconscientemente era o que acontecia comigo. Ela acha que só tem valor se ela não parar um minuto. É a esforçada. Só que ser esforçada é diferente de ter resultado. Se as pessoas te dão parabéns por você ser esforçada, presta atenção, porque você está fazendo esforço. Não quer dizer que você está tendo resultados. E eu recebi um monte de parabéns. Olha como é esforçada. Não quero mais ser esforçada. Pelo contrário, a gente precisa sim se comprometer, ter responsabilidade. Só que isso é diferente de esforço, de dor, de sacrifício, de sofrimento. E isso é quando a gente se conecta com a nossa essência. Né? A Ju comentou, né? Nossa, tá mais linda hoje com esse batom. E o que é importante, gente? Que é até um papo, e aí daqui a pouco a gente já vai fazer um movimento com relação a tudo isso que eu tô trazendo, tá?
É até um papo que eu tava tendo com uma amiga agora pela manhã. O que acontece? Ela tava me perguntando sobre arquétipo, sobre questão de posicionamento, enfim. E aí, o que eu falei pra ela, né? Eu falei assim, ela, e o que você acha? Eu falei, não é sobre o que eu acho, é sobre quem você é na essência. Porque às vezes a gente vai querendo caber em caixinhas, porque aí desse jeito é certo, desse jeito é melhor. Só que se você não tá na sua essência, se você não passou por esse processo de pegar os seus pedacinhos, as coisas não vão. E o que isso tem a ver com o batom que você estava falando, Su? Porque enquanto eu não me conectava com a minha essência, eu posso ser ou uma ou outra. Hoje, que eu acolhi os meus pedacinhos, o que acontece? Hoje eu tava a fim de usar batom vermelho, amanhã eu já não tô e tá tudo bem. Essa sou eu. Entende? Porque o que eu tava até comentando com essa amiga. Eu falei, olha, tem uma pessoa que eu conheço, uma conhecida minha, que ela nem usa batom vermelho, só que ela quis mudar o posicionamento dela, e aí posta uma foto com batom vermelho, posta uma coisa que na realidade, na essência dela, ela não é. E aí isso vai exigir um esforço. O que isso quer dizer? Eu quero agradar todo mundo, e aí eu vou fazer desse jeito mesmo que isso não me faça bem, e isso não é legal. É claro que como adultos, a gente precisa sim se comprometer e às vezes fazer coisas que não são tão gostosas, mas que são importantes para a gente alcançar aquilo que a gente quer. Só que se o fazer coisas que não são tão gostosas agride a sua essência, aí você precisa parar, porque vai chegar uma hora que você não vai dar conta. E o que é esse não dar conta? Ou que sua vida vai travar, ou que você vai adoecer, alguma coisa não vai. Só que a gente só consegue ter esse posicionamento, impor esses limites e ser a gente na essência e caminhar para a vida carregando a nossa essência, conectadas com a nossa essência, se a gente trabalha todos esses pedacinhos. Ó, Ju, eu era esforçada, não parava um minuto, não tinha tempo para lavar os cabelos. Hoje eu fico passada, como eu fazia, achava normal. Porque eu quero ser esforçada, eu quero ser exemplar. Ou muitas vezes vai pro extremo de querer provar. Lembra que eu falei lá no início da live? Se eu olho pro meu pai e vejo ele como fraco, ou se eu olho até pra minha mãe e vejo ela como fraca, muitas vezes o eu ser esforçada, eu não parar um minuto, é eu querendo mostrar pra eles, é assim que se faz. E aí, quando eu quero mostrar que é assim que se faz, ou eu quero fazer o oposto, eu já deixei de olhar pra vida faz tempo, pra minha vida. Ou eu nunca nem olhei. Então, gente, é importante começar e esse movimento é para vocês começarem a tomar consciência de preciso pegar aquele pedacinho. A gente vai fazer um exercício agora, um movimento, mas antes da gente fazer, eu quero aproveitar aqui para compartilhar com vocês, caso vocês não tenham visto, e para quem quiser trabalhar tudo isso, né? Como eu falei, existe um passo a passo e aqui na live eu vou até anotando alguns pontos para poder entregar o máximo de conteúdo que é possível dentro da live, mas existem pontos que a gente precisa realmente trabalhar com profundidade. E para isso existe um processo, e esse processo que eu quero trazer aqui para vocês, que eu quero convidar quem sentir no coração e quiser se comprometer a participar, é a mentoria Leveza Mais. A gente está com vagas abertas para a última turma do ano de uma mentoria em grupo, uma mentoria sistêmica. Por que é sistêmica? Porque a gente olha justamente essas dinâmicas inconscientes para depois olhar para a parte racional, em que a gente trabalha tudo isso. É uma mentoria em grupo, uma mentoria de mulheres, porque a gente trabalha inclusive essas dores, essas feridas, porque inclusive as feridas, as dores que a gente vai aprendendo e ouvindo por ser mulher também impactam. Desde fecha as pernas, até, você não pode depender de ninguém, até, olha, homem é não sei o que, mulher não pode não sei o que, ou mulher tem que não sei o que, e isso vai travando também a nossa vida, o nosso trabalho, porque a gente vai se ferindo. Então, é uma mentoria em que a gente trabalha tudo isso, a gente inicia olhando para a criança, olhando para a mãe, olhando para o pai, pegando esses pedacinhos, a gente trabalha bloqueios, e todos nós temos feridas e bloqueios com relação ao dinheiro, desde o que a gente ouve em casa até o que a gente aprende na escola, até desenhos e filmes que a gente assistia, que você vê que a pessoa má tem dinheiro e a boazinha tá ali sofrendo, e aí a gente vai falando, eu quero ser a boazinha, eu quero ser a princesa. Então, dentro da mentoria, a gente trabalha todo esse processo.
E aí a gente vai fechando, caminhando dentro da mentoria para olhar para a vida, olhar para o seu propósito, olhar para os seus sonhos, entrar em ação, tá? A mentoria online são 6 encontros com 2h30 de duração cada um. Eu sempre aviso que geralmente no encontro que a gente trabalha, principalmente a mãe, às vezes estende um pouquinho, pode durar até 3 horas, porque ali esses encontros não é um curso, tá? A mentoria é um processo de transformação, então a gente tem dinâmicas, a gente tem movimentos, é muito prático ali, não é só conteúdo. Então, às vezes a gente está finalizando uma dinâmica ali, pode estender um pouquinho, tá? Então, são 6 encontros de 2h30, às vezes podendo estender um pouquinho. A gente inicia no dia 9 de outubro, e aí são todas as segundas-feiras. E além desses 6 encontros, para essa turma que é Leveza Mais, justamente por conta do final do ano, porque é um momento de acelerar, onde muita gente joga a toalha, não é. A gente só começa o ano que vem bom se a gente fizer agora, tá? Nessa mentoria Leveza Mais, além do bônus que já existe dentro da nossa mentoria, que são 4, além dessas 6 aulas, 4 aulas gravadas sobre princípios sistêmicos, sobre a conexão do seu sistema familiar com o seu sucesso ou insucesso. A essa turma agora, que é a última turma do ano, vai ganhar de presente algo que depois as pessoas vão precisar pagar para fazer parte, que é o programa de aceleração de resultados, que chama Conexão Sistêmica, que são mais 3 encontros ao vivo, e todos esses encontros ao vivo vão ficar gravados até o fim do ano, tá? Em que a gente vai trabalhar a mentalidade para empreendedoras, para ser líder, seja no trabalho ou ser líder da própria vida, porque existe uma mentalidade para o CPF e uma mentalidade para quem é CNPJ. Então a gente vai trabalhar essa mudança de mentalidade, essa quebra de crenças com relação a isso. A gente vai falar sobre essas crenças e destravar com relação a vendas. Então esse programa de aceleração é justamente, para acelerar a vida ainda em 2023. Isso eu não trabalho com venda, a todo tempo a gente está vendendo as nossas ideias, o nosso gosto, aquilo que a gente acredita. Então, para quem entrar nessa turma, além disso, vai ganhar esse programa de aceleração, que vai ser em novembro, que quem quiser entrar vai precisar pagar. E vocês que vão entrar dentro dessa mentoria em grupo vão receber como bônus, tá? De presente. Para quem quiser mais informações, ou manda eu quero aqui nos comentários, ou finalizando aqui, depois que a gente fizer o exercício, envia direct, que eu passo os detalhes, e aí eu vou enviar para você um formulário de aplicação. Por que formulário de aplicação, Su? Porque não é um curso, não é mais técnica, mais coisa para você aprender, é para você entender o que está te travando e para você começar a ter resultados a partir disso. Então você vai preencher um formulário. Eu vou ler todos os formulários e entrar em contato com todo mundo, porque é importante que você esteja pronta e comprometida com o seu processo. Porque os meus 100% você pode ter garantido que eu vou entregar, mas eu preciso que você esteja com o seu 100% presente também, tá? E na mentoria a gente vai trabalhar tudo isso que eu fui falando, dessas interrupções, dessas sensações que muitas vezes você tem de travas, de que tá faltando algo, de que tá pesado, de carregar todo mundo. Então a gente vai trabalhar todo esse passo a passo, tá? Então, é só enviar aqui nos comentários eu quero, ou depois me chamar no direct, ou quem tiver o contato do WhatsApp, por WhatsApp, que eu passo tudo certinho, inclusive o cronograma de tudo que a gente vai trabalhar. Mas pode ter certeza que mãe e pai, a gente vai trabalhar e que é essencial vocês tomarem isso, ver esses buraquinhos que foram acontecendo ao longo da vida, pegar os seus pedacinhos para seguir, impor limites, ter o seu poder pessoal e olhar de verdade para a vida, tá? Esté, se você atende adolescente de 15 anos? Não, Esté, eu atendo só adultos. Com relação a adolescentes, o que eu faço de trabalho é a constelação, mas aí o que acontece? O pai ou a mãe ou ambos que vem para constelar, porque aí a criança, né, ou o adolescente, o pai ou a mãe tem autorização, tá? Mas aí me chama no WhatsApp que eu te explico certinho como que funciona, mas o adolescente em si eu não atendo não, tá? Então bora lá, gente, bora para esse primeiro movimento que a gente vai fazer aqui um exercício e vou contar, tá? Que aqui na live não é 1/5 do que a gente trabalha na mentoria. Porque na mentoria realmente eu consigo acompanhar vocês, por isso que inclusive o grupo são vagas limitadas, porque realmente eu acompanho, a gente vai trocando, eu vou orientando e direcionando
Além dos exercícios sistêmicos, dos movimentos que a gente faz lá, o meu papel como mentora é direcionar vocês para ter mais prosperidade, mais leveza e mais autoconfiança na vida. A Adriana, sensacional, nada por acaso estar aqui, com certeza, eu acredito muito nisso também. Então, bora lá pro nosso exercício, gente. Quem estiver segurando o celular, como já sabe, e quem é a primeira vez que tá por aqui, nesse momento é a hora de deixar o celular apoiado em algum lugar, que vocês vão fechar os olhos, eu vou direcionando, então você não vai precisar me ver, você vai precisar apenas ouvir. Então, enquanto eu tomo água aqui, apoie o celular em algum lugar, fique em algum ambiente que seja confortável e se permita nesse momento receber. Porque geralmente quem teve esse movimento interrompido, quem aprendeu a se doar muito, quem faz muito esforço, quem se cobra para ser perfeito, tem dificuldade de receber. E dificuldade de olhar para si ou investir em coisas para cuidar de você. Então, se permita agora receber, tá? Pode fechar os seus olhos e respira. Vai inspirando pelo nariz, deixando o ar entrar, porque a respiração é a conexão com a vida. E vai expirando pela boca, deixando o ar sair, junto com ele qualquer desconforto. Vai prestando atenção na respiração, solta o maxilar, relaxa o seu rosto, relaxa os ombros, se permita receber. Imagina que a cada respiração você vai tirando todas as armaduras, todas as máscaras que você precisou colocar como estratégia de sobrevivência para lidar com tudo que você passou desde a sua infância. Mas agora é a hora de receber. Vai respirando, soltando todo o seu corpo. E agora é o momento de você olhar para dentro, de olhar para você. E pode ser que seja a primeira, uma das primeiras vezes que você faça isso. Perceba como fica seu corpo, as emoções, que pensamentos que vêm. Começam a vir tarefas, coisas que você precisa fazer, o pensamento fica acelerado, é tranquilo. Como é olhar para você? Vai desacelerando, respira. E ainda de olhos fechados, imagina que na sua frente está o trabalho, o sucesso, a realização, o mundo. Bem na sua frente. Comece a perceber se está longe, se está perto, se está acessível ou não, se é leve ou se é pesado. Se você consegue olhar como é para você ter o sucesso, o trabalho, o mundo, o ir para o mundo bem na sua frente. Como você se sente? Algumas pessoas às vezes não vem a sensação, vem a informação no corpo, vem um pensamento. Perceba. Esse é o momento de desanestesiar e de se permitir sentir. E agora, ainda de olhos fechados, imagina que atrás de você, bem no seu ombro direito, você sente um pequeno toque, uma mão do seu pai. Imagina que você se vira, que você olha para trás, olha para o seu pai, para o masculino. Como é para você olhar para ele?
como você se sente, como fica seu corpo. Perceba, veja se você consegue olhar bem nos olhos dele, veja se você se sente vista por ele, porque às vezes a sua criança está buscando até hoje ser vista. E muitas vezes a gente trava o nosso trabalho, o nosso financeiro, a nossa vida para se sentir vista. Olha bem nos olhos dele. Imagina que ele começa a olhar para você. E que olhando para ele você diz sim. Apenas sim. Esse sim é o sim para a vida. É o sim para receber o masculino e junto com ele a consistência, o foco, o arriscar, o silêncio. E veja se você consegue sentir no seu coração de dizer assim para o seu pai: eu recebo a vida que veio através de você e da minha mãe e foi o suficiente para que eu pudesse estar aqui hoje. Se você não sentir no coração, tá tudo bem. Cada um tem o seu tempo, o seu momento. Olha um pouco mais para ele. Veja como você se sente. E diz assim: pai, eu cresci. Eu não sou mais uma menina, um menino. Agora eu sou uma mulher. Ou agora eu sou um homem. Eu cresci. Veja como é para você falar isso. Se vem algum desconforto, se é leve, se é pesado. E quando você se sentir pronta, com respeito, com amor, veja se você consegue se virar e olhar novamente para o trabalho, para o sucesso e perceba o que mudou, se mudou algo. Como você se sente após ter olhado para o seu pai, ter dito que você cresceu. Como é olhar para o sucesso, para o trabalho, para o mundo. Como é ir para o mundo, ir para a vida, dando esse primeiro passo de olhar para esse homem bem comum que você chama de pai. Respira, vai percebendo, veja como fica o corpo, as emoções, os pensamentos. E quando você se sentir pronta, pode abrir os seus olhos bem devagarzinho. E compartilha aqui como você tá, como foi para você fazer esse movimento. Um pequeno movimento, um pequeno passo para você começar a se conectar com a sua essência de novo. A começar a pegar os pedacinhos que vão ficando no meio do caminho e que às vezes a gente nem percebe. E que às vezes tá cristalizado, tá travado lá atrás. E a gente fica tentando resolver na fase adulta, em estratégia, não sei o que, não sei o que. Mas não é sobre isso. E eu falo isso não somente pelo que eu vi na minha vida, mas pelas pessoas que eu atendo. Algumas que às vezes faz 10 anos que tá tentando uma coisa, outras que estão com 30 cursos parados, outras que sempre passam pela mesma situação e que é pesado e que já não sei mais o que fazer. O mais importante, e é como a gente inicia a mentoria, é aprender a tomar a vida. Porque senão realmente não tem como seguir. Começar a se apropriar da sua história, se apropriar da sua essência, descobrir quem você é,
sem as estratégias de sobrevivência que a sua criança criou para se sentir vista, para se sentir amada ou para conseguir lidar muitas vezes com a perda dos pais ou com situações que foi passando lá atrás, que às vezes a sua criança não pôde nem ser uma criança, precisou ser uma mini adulta, e isso tem consequências na nossa vida adulta, nas nossas relações, no nosso trabalho, no nosso dinheiro, na nossa consistência, no nosso foco. E é tudo isso e um pouco mais que a gente vai trabalhar na nossa última turma da mentoria Leveza desse ano, que é Leveza Mais. Então, quem quiser dar continuidade, ter acompanhamento, direcionamento, um passo a passo, para a gente trabalhar tudo isso e buscando esses pedacinhos, tomar a vida e ir para a vida. E o que é isso para a vida? É focar no mais resultados, mais dinheiro, mais prosperidade, mais realização, mais leveza. Porque não precisa ser pesado. Não é para ser pesado, é para ser com comprometimento, mas precisa fluir. Se algo não está fluindo ou se algo sempre se repete, existe alguma dinâmica inconsciente, alguma questão ou às vezes algum pedacinho seu que está parado lá atrás e que é importante a gente olhar e cuidar. Então, espero você na Mentoria Leveza. Quem quiser mais informações, me chama no direct, ou quem tiver meu WhatsApp, me manda por WhatsApp, que eu passo todos os detalhes, passo o cronograma e passo o formulário para você preencher. Vai ser uma alegria ter você com a gente, porque o que faz meu coração pulsar é ver cada vez mais mulheres se apropriarem da sua história, se sentirem livres em ser quem são. Não com as estratégias de sobrevivências que foram criadas, de ser quem são e ter a vida que realmente merece. Ai, Dani, também não vejo a hora de começar. Não vejo a hora de estar com vocês, assim, frente a frente, da gente iniciar esse processo que é lindo, lindo, lindo. E não é porque eu trabalho com isso, não, mas é porque é lindo de ver até a fisionomia das pessoas mudarem. Não são só os resultados na vida. Porque começa de dentro para fora, gente, não tem jeito, é sensacional. Então, Dani, te vejo dia 9, na verdade a gente tem a constelação, né, na semana que vem. E para o grupo, gente, no grupo a gente tem inclusive constelações coletivas, tá? Para quem tava no workshop Conexão, Dinheiro e Vida, vi um pedacinho do que são esses movimentos, essas constelações coletivas. No workshop Conexão e Vida, inclusive, a gente fez um movimento de olhar para a vida e para a morte, e a morte não é a morte em si, né? Estou olhando para o menos sem perceber, que é quando as coisas travam, e aí a gente faz um movimento para que você possa, não só racionalmente, mas dentro de você olhar para o mais, e a partir daí sim, ter mais resultados, mas de uma forma saudável, leve, gostosa, que é assim que precisa ser. Beijo para quem for estar na mentoria, vejo vocês dia 9. Para quem quiser mais informações e dar esse passo, não deixar mais uma vez para o próximo ano, não ficar se cobrando, se sentir inteira realmente, manda direct ou WhatsApp que eu te passo todos os detalhes. Beijo grande, tchau, tchau.